Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal analisa a homologação do Plano Nacional de Combate à Violação de Direitos em Prisões, conhecido como Plano Pena Justa. Supremo decide sobre o uso de termos inclusivos para pessoas trans em declaração de nascimento do SUS. STF suspende norma da reforma da Previdência que iguala a idade mínima de policiais, homens e mulheres, para aposentadoria. Justiça Eleitoral mantém as prisões de militares e empresário suspeitos de compra de votos no Pará. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral lança exposição para lembrar os mais de 100 anos do voto no Brasil. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira uma norma da reforma da Previdência que igualou a aposentadoria de policiais, homens e mulheres. A regra estabelecia a mesma idade, de 55 anos. Repórter Pablo Lemos. O pedido de suspensão da norma foi da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. A ADEPOL questionou o critério de mesmo tempo e mesma idade, de 55 anos, para a aposentadoria de homens e mulheres das polícias civis e federais. A regra foi acrescentada na reforma da Previdência em 2019. Entre outros questionamentos, a associação alegou que a lei desconsidera a necessária diferenciação de gênero entre homens e mulheres policiais para a aposentadoria especial. Mas o relator do caso no STF, ministro Flávio Dino, destacou que essa diferenciação está presente em outras categorias. O ministro disse na decisão que o texto introduzido pela reforma trabalhista, ao dificultar ou mesmo impedir a aposentadoria de policiais civis e federais mulheres, ostenta o potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Ele ainda determinou que o Congresso Nacional corrija a inconstitucionalidade e adote a diferenciação mais cabível. Pela determinação de Dino, até que uma nova regra seja elaborada pelos parlamentares, deve ser aplicada por simetria a regra geral de 3 anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais. No caso da idade mínima, as mulheres poderiam se aposentar aos 52 anos. O ministro Flávio Dino ressaltou que a Constituição defende a adoção de medidas voltadas à proteção das mulheres no mercado de trabalho, mas que na reforma da Previdência isso deixou de ser assegurado às policiais civis e federais. A decisão liminar desta quinta-feira ainda vai ser analisada pelo plenário da Corte. O Supremo suspendeu a análise da ação que questiona a renovação da licença ambiental para aterro sanitário em Rosário do Catete, em Sergipe. A repórter Carolina Chaves explica a decisão que foi tomada após a audiência de conciliação na Corte. A ação foi apresentada pela empresa que administra o Ecoparque Sergipe, em Rosário do Catete, contra a decisão da ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente. Em 2022, a ADEMA negou a renovação da licença para o aterro sanitário com o argumento de que houve contaminação de águas subterrâneas por coliformes fecais. A empresa alega que não teve acesso integral ao processo administrativo que resultou na interdição do aterro. O relator da ação é o ministro Dias Toffoli. O Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF recomendou que as partes tentem um acordo. O processo foi suspenso até o dia 29 de novembro para que seja feita a negociação. O selo pela linguagem simples no Judiciário foi entregue ontem à noite a tribunais de várias partes do país, na sede do Supremo Tribunal Federal. A repórter Viviane Novaes acompanhou. O selo foi entregue ao Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal e a 47 tribunais federais, estaduais, eleitorais, militares e do trabalho. A desembargadora Daldice Santana recebeu o selo pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul. O que se quer é buscar a linguagem escrita mais próxima da linguagem oral, mas dentro do cenário de judiciário, que assim a parte vai compreender melhor, né? Sem precisar do intérprete do advogado. Não adianta eu emitir uma decisão que ele tenha que perguntar ao advogado, afinal, doutor, eu ganhei ou perdi? A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Regina Ferrari,
conta que iniciativas a Corte vem adotando em busca da linguagem simples. Na nossa escrita jurídica das nossas peças processuais, simplificando os nossos votos, as nossas sentenças, diminuindo vocábulos palavras que nem sempre o jurisdicionado, o cidadão que vem pedir socorro à justiça, às vezes entende. O selo faz parte do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, que foi lançado no final do ano passado pelo presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. É uma forma de estimular os tribunais brasileiros a adotar a linguagem simples no dia a dia. O ministro lembrou as 7 regras do pacto. O pacto tem 7 regras. 1. Eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis. 2. Adotar linguagem direta e concisa. 3. Explicar sempre que possível o impacto da decisão ou do julgamento para a sociedade. 4. Utilizar a versão resumida dos votos nas sessões de julgamento. Oh, Lord. 5. Fomentar pronunciamentos breves. 6. Reformular protocolos de eventos dispensando, sempre que possível, formalidades excessivas, como, por exemplo, todos os oradores repetirem a nominata. E 7. Utilizar linguagem acessível à pessoa com deficiência, utilizando libras e autodescrição, sempre que possível. Luiz Roberto Barroso disse que a simplicidade é sofisticada e que dá muito trabalho. Ele lembrou que no mundo do direito é importante evitar que a linguagem se transforme num instrumento de poder. Num instrumento excludente das pessoas que não têm a chave do conhecimento. Portanto, a linguagem desnecessariamente hermética é uma linguagem que impede a participação de todas as pessoas no debate público e dificulta a comunicação do mundo do judiciário, do mundo do direito com os cidadãos comuns. E como vimos, o Superior Tribunal de Justiça foi um dos agraciados com o selo Linguagem Simples 2024. Os acessos e a satisfação dos leitores do site do STJ vem aumentando desde a implementação da linguagem simples no portal da Corte em 2022. Repórter Samanta Peçanha. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Então, nada melhor do que deixar as publicações, ofícios e até processos mais simples de serem entendidos pelo cidadão. Um novo capítulo nesse compromisso de simplificação da linguagem jurídica foi escrito com o reconhecimento do STJ por meio do selo Linguagem Simples 2024, recebido em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal. Representando a presidência do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a importância do selo Linguagem Simples para o cidadão. O selo é um símbolo do nosso compromisso em tornar a justiça mais próxima do cidadão. Em tempos de linguagem simples, o arcaísmo não condiz mais com os nossos valores institucionais. Esses aspectos são essenciais para que possamos avançar na construção de um judiciário que não apenas resolva conflitos, mas também seja parceiro da sociedade, ao garantir clareza e transparência em suas decisões, sem os obstáculos que impedem de exercer os seus direitos. No STJ, uma das frentes do uso da linguagem simples é o STJ Lab, o laboratório de inovação do tribunal. São 3 projetos desenvolvidos: o aprimoramento de ofícios, a introdução de explicações simplificadas no andamento processual e a criação de um ambiente mais intuitivo e transparente para o peticionamento eletrônico nos fins de semana e feriados, o que otimiza esse serviço. Além disso, os acessos e a satisfação dos leitores com o site do STJ vem aumentando desde a implementação da linguagem simples no portal da Corte em 2022. Para ver as notícias, temos o glossário. É só selecionar um termo jurídico em azul para ver a explicação dele. E ainda, o resumo em texto simplificado, uma forma de entender a matéria de um jeito mais rápido e fácil. 100 juízes do país inteiro, convocados para auxiliar os ministros da 3ª Sessão do Superior Tribunal de Justiça, vão estar em Brasília amanhã para a 2ª etapa do curso preparatório. Por videoconferência, eles já tiveram oportunidade de conhecer a estrutura da Corte. Acompanhe com Marina Campos.
Realizado de forma online, 100 juízes temporários convocados participaram da primeira aula do curso de ambientação. A abertura foi acompanhada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que ressaltou a contribuição desses juízes para auxiliarem na celeridade da prestação jurisdicional. Esse é um grande esforço que a presidência do STJ está fazendo no sentido de enfrentar realmente, de uma maneira direta, o caos pelo número de processos, de habeas corpus, de recursos na terceira sessão da nossa Corte, que julga a matéria penal. É uma medida inédita, mas absolutamente imprescindível. Também participaram os ministros Rogério Schietti Cruz, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o ministro Ribeiro Dantas e a ministra Daniela Teixeira, todos integrantes dos colegiados especializados em direito penal. Os ministros, juntamente com juízes, acompanharam diversas exposições realizadas por secretários, assessores e revisores do STJ sobre a estrutura da Corte, funcionamento dos gabinetes, fluxos processuais, as competências das turmas e sessões e como funcionam as triagens de recursos e análises recursais no STJ. Os juízes foram escolhidos segundo critérios de diversidade de origem, diversidade de gênero, diversidade institucional, ou seja, há juízes federais e há juízes das diversas justiças estaduais. Quer dizer, eles vão ajudar a consolidar ainda mais a ideia de um tribunal da cidadania. Esse modelo que o presidente Herman criou, ele é muito funcional, muito econômico, um imenso ganho para o jurisdicionado com um ínfimo custo. Eles virão a Brasília uma única vez para fazer o curso presencial por 2 dias e vão prestar esse serviço ao longo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6, já de forma remota. Os juízes convocados temporariamente vão auxiliar o julgamento de processos aqui na terceira sessão. A convocação emergencial foi aprovada pelo STJ e faz parte das medidas adotadas pela Corte para diminuir os impactos da elevação do acervo de processos na seção criminal, especialmente habeas corpus e recursos em habeas corpus. O ministro Flávio Dino, do Supremo, participou hoje do seminário promovido pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. O evento foi em comemoração aos 20 anos da Emenda Constitucional 45, que instituiu a reforma do Judiciário. Reportagem de Evne Araújo. A emenda à Constituição trouxe mudanças ao judiciário brasileiro, como a modernização do sistema de justiça, para tornar a prestação de serviços à sociedade mais eficiente. O ministro Flávio Dino, do STF, participou da conferência de abertura do seminário. O ministro falou sobre a defesa que fez no Supremo no caso em que decidiu que a competência de analisar questões de saúde e segurança dos trabalhadores é da Justiça do Trabalho. Recentemente, proferi um voto sobre a competência da Justiça do Trabalho para zelar sobre as normas de higiene e segurança do trabalho, mesmo em relação aos servidores estatutários. Por uma razão, a meu ver, muito evidente. Se estão trabalhando na mesma sala o estatutário, o seletista, o terceirizado, o estagiário, todos são destinatários isonomicamente do mesmo aparato normativo e, portanto, apenas um ramo do judiciário deve arbitrar, sob pena de nós termos um conjunto jurídico para cada um dos trabalhadores a partir de uma ficção jurídica, qual seja a natureza formal do vínculo. O seminário foi promovido pela ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Brasília. O evento contou com a participação de juízes, procuradores do Ministério Público e ministros do TST. O ministro Augusto César defendeu o vínculo formal de emprego, registrado na carteira de trabalho, que este mês fez 55 anos. Será que essas pessoas que são entrevistadas, elas não querem mesmo ser empregados? Elas não querem mesmo ter a sua carteira de trabalho assinada? Alguém disse a elas que, por exemplo, no âmbito da trabalho por aplicativos, que elas não precisam necessariamente ter jornada pré-estabelecida, porque afinal os vendedores externos não têm, os teletrabalhadores não têm. Elas podem recusar uma determinada oferta de trabalho se não há exclusividade, porque o trabalhador intermitente pode recusar a oferta de trabalho. Será que elas, ao afirmarem que não querem
carteira de trabalho é porque elas não gostam de férias, não gostam de 13º salário, não gostam de FGTS. Será que é essa, né, a explicação para essa resposta supostamente majoritária? O seminário comemorativo aos 20 anos da Emenda Constitucional 45 integra a campanha A Justiça do Trabalho Existe, Resiste, Persiste, lançada há um ano pela ANAMATRA, em defesa da competência constitucional da Justiça do Trabalho. Extensão Meio Ambiente do Trabalho, vinculado à Universidade de São Paulo, concluiu a pesquisa interdisciplinar para propor sugestões de alteração no sistema de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O estudo faz parte de um convênio firmado entre o núcleo da Faculdade de Direito da UFS, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. O estudo foi elaborado de forma colaborativa entre pesquisadores da USP, integrantes dos grupos regionais do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho, advogados, engenheiros e membros de algumas representações de categorias profissionais. As normas regulamentadoras são editadas pelo Ministério do Trabalho desde 1978 e têm como objetivo estabelecer parâmetros normativos mínimos para a proteção da saúde e da segurança de trabalhadores nos mais diferentes setores da economia. O estudo teve como foco 3 normas que necessitam mais urgentemente de atualizações, as NRs 1, 12 e 17. As principais propostas foram: na NR1, a ampliação na definição do que é considerado local de trabalho, passando a abranger não apenas as instalações físicas, mas também espaços virtuais, como, por exemplo, os ambientes virtuais de trabalho remoto e as plataformas digitais. Na NR12, criar dispositivos de comunicação pensados desde a concepção industrial do maquinário para facilitar contatos imediatos e rotineiros com o fabricante, visando aumentar o nível de segurança e a diminuição de acidentes de trabalho. E na NR17, o estudo sugere instituir mecanismos para a garantia de condições ergonômicas em todos os contextos de trabalho, inclusive se a pessoa estiver trabalhando em home office ou em outros locais que não sejam o estabelecimento físico da empresa. A presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho encaminhou as sugestões ao Ministério do Trabalho e Emprego. A íntegra do levantamento está disponível no site csjt.jus.br. Veja a seguir: ministros do STF mantêm a suspensão de lei do Estado do Mato Grosso que prevê sanções para invasores de propriedades privadas. E o Supremo decide sobre o uso de termos inclusivos para pessoas trans em declaração de nascimento do SUS. Voltamos a instantes. O Supremo analisa a homologação do Plano Nacional de Combate à Violação de Direitos em Prisões, conhecido como Plano Pena Justa. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, apresentou o plano e votou pela homologação. Agora o documento será analisado pelos demais ministros. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. A medida é uma resposta à determinação do Supremo para interromper a violação massiva dos direitos dos presos no sistema carcerário brasileiro. De forma alinhada à decisão do STF, o plano mapeou os principais problemas e desafios do sistema prisional. Entre eles, o uso excessivo da privação de liberdade, a baixa oferta e a má qualidade dos serviços prestados pelo sistema prisional, as precárias estruturas das prisões e o tratamento desumano, cruel e degradante prestado às pessoas presas. Para que todos os estágios do ciclo penal fossem contemplados, o Pena Justa foi dividido em 4 eixos de trabalho: controle da entrada e das vagas do sistema prisional, qualidade das instalações, dos serviços prestados e da estrutura prisional, processos de saída da prisão e reintegração social e políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. A maior parte das medidas será desenvolvida pelo Executivo e pelo Judiciário, e o plano será monitorado pelo CNJ,
que apresentará informes periódicos ao STF sobre o cumprimento da decisão. O presidente ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o plano aborda a inadequação da arquitetura prisional, propondo melhorias nos espaços físicos dos estabelecimentos e serviços oferecidos. Isso inclui garantir acesso à água potável, condições de higiene, segurança e salubridade. A homologação do Pena Justa é ponto de partida, não de chegada. Agora deve-se iniciar a sua pronta implementação. Caberá ao DMF do Conselho Nacional de Justiça monitorar o cumprimento das metas e indicadores do plano homologado. Semestralmente, o DMF deve encaminhar ao Supremo um relatório de monitoramento, informando os avanços e as dificuldades encontradas, além de sugerir eventuais reajustes para permitir a real superação do estado de coisas inconstitucional. Barroso ainda destacou as diretrizes dos planos a serem elaborados pelos estados e pelo Distrito Federal com prazo de 6 meses. Em primeiro lugar, é necessário que esses planos reflitam a estrutura e a metodologia de trabalho adotado no Pena Justa, na medida do possível e no que for pertinente aos estados, tendo como aspectos fundantes os eixos, os problemas e as ações mitigadoras identificados no Plano Nacional e em sua matriz de implementação. Cada unidade federativa poderá propor novas medidas e estabelecer suas respectivas metas e indicadores. Como observou o ministro Flávio Dino, nós temos um número diminuto de presos no sistema penitenciário federal. A quase totalidade dos presos se encontra no sistema estadual, de modo que os planos estaduais serão decisivos aqui, dentro dos parâmetros que estão sendo fixados no plano aqui submetido à homologação. Por fim, Barroso chamou a atenção de que o plano apresentado não visa resolver completamente os problemas do sistema prisional, mas propõe uma arrumação mínima da situação. Eu voto aqui pela homologação do plano Pena Justa, que deve ter a sua implementação iniciada desde logo. Além disso, determino que os estados e o Distrito Federal iniciem a elaboração de seus planos de ação, que devem ser apresentados ao Supremo no prazo de 6 meses. Os planos estaduais deverão refletir os 4 eixos do Pena Justa, sua estrutura e metodologia de elaboração, no que for pertinente aos estados e ao Distrito Federal. Os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário orientarão o processo de construção dos planos em diálogo cooperativo com as autoridades estaduais e distritais e o DMF. Ainda na sessão, o Supremo determinou que o Ministério da Saúde adote todas as providências necessárias para garantir o acesso das pessoas transexuais e travestis às políticas públicas de saúde. O presidente da Corte apontou as ações. 1. Determinar que o Ministério da Saúde proceda a todas as alterações necessárias nos sistemas de informação do SUS, em especial para que marcações de consultas e de exames de todas as especialidades médicas sejam realizadas independentemente do registro do sexo biológico, evitando procedimentos burocráticos que possam causar constrangimento ou dificuldade de acesso a pessoas transexuais. E 2, esclarecer que as alterações referidas no item anterior, mencionadas no item anterior se referem a todos os sistemas informacionais do SUS, não se restringindo ao agendamento de consultas e exames, de modo a propiciar à população trans o acesso pleno, em condições de igualdade, às ações e serviços de saúde do SUS. E agora, na parte mais delicada que debatemos agora, determinar que o Ministério da Saúde proceda à atualização do layout da Declaração de Nascido Vivo, DNV, para que dela faça constar a categoria parturiente/mãe de preenchimento obrigatório e, no lugar do campo responsável legal, passe a constar o campo responsável legal/pai, de preenchimento facultativo nos termos da Lei 12.662 de 2012.
E, por fim, 4, ordenar ao Ministério da Saúde que informe às secretarias estaduais e municipais de saúde, bem como a todos os demais órgãos ou instituições que integram o Sistema Único de Saúde, os ajustes operados nos sistemas informacionais do SUS, bem como preste o suporte que se fizer necessário para a migração ou adaptação dos sistemas locais, tendo em vista a estrutura hierarquizada e unificada do SUS nos planos nacional, regional e local. Os ministros da Corte mantiveram a suspensão de uma lei de Mato Grosso que prevê sanções para invasores de propriedades privadas. O entendimento é de que cabe apenas à União editar leis penais. Repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Os ministros referendaram decisão cautelar do ministro Flávio Dino, que suspendeu a lei mato-grossense deste ano, que proibia os invasores ilegais de receber auxílio e benefícios de programas sociais de Mato Grosso, tomar posse em cargo público de confiança e fazer contratos com o Estado. Segundo o relator, a lei amplia as sanções para delitos já previstos no Código Penal e cabe somente à União legislar sobre direito penal. Além disso, a edição da norma cria grave insegurança jurídica e o risco de multiplicação de leis similares em outros estados. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, lançou a segunda edição do livro Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. A obra é considerada um marco no estudo do tema no país. Publicada originalmente em 1990, ela é resultado da dissertação de mestrado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na Universidade de Brasília. Ele se aprofunda numa análise minuciosa do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, com a definição de um panorama completo do tema à época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Há 34 anos, um interregno considerável nos separa da primeira edição. Aprendi agora que reedições de obras também servem para recordar como é impiedoso o tratamento que o tempo dispensa aos seus passageiros. Confesso que esta segunda edição me transporta para um tempo de debates constitucionais singularmente ricos. Um tempo de confiança inabalável nas possibilidades do regime democrático de governo. O livro também identifica os principais desafios e fragilidades do sistema brasileiro, com a antecipação de soluções que só viriam a ser adotadas anos mais tarde, tanto pelo STF quanto pelo Congresso Nacional. É imenso o acerto de Tácito quando asseverou que todas as coisas que hoje se creem antiquíssimas já foram novas. No instante em que me dirijo para a conclusão de minha fala, afirmo que a tomada de consciência dos 34 anos de idade desta obra me remete a todos esses fatos no plano institucional, mas também me transporta para outros pontos que foram levantados ao longo do meu percurso. Colaboradores, amigos, família. Estiveram presentes no lançamento da obra os ministros do STF Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, o ministro aposentado da Corte, Aires Brito, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. É um livro que eu conheço e recomendo, e é uma análise profunda tanto das classificações do controle de constitucionalidade, quanto do seu procedimento, quanto das múltiplas sutilezas. Uma alegria ver esse grupo de pessoas grande que homenageia um dos autores mais importantes do direito constitucional brasileiro. Para lá de ser ministro do Supremo, um dos doutrinadores mais importantes do direito constitucional brasileiro. A seguir, Justiça Eleitoral mantém as prisões de militares e empresários suspeitos de compra de votos no Pará. E ainda, cliente que teve palavra tatuada com erro vai ser indenizada por danos morais e materiais pela tatuadora. Assunto para o próximo bloco. Até já.
A cerimônia hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal marcou um acordo sobre a concessão de medicamentos a pacientes do SUS. Repórter Viviane Novaes. A cerimônia marca a conclusão de 2 temas de repercussão geral ligados à área de saúde e de um acordo entre União, Estados e municípios, estabelecendo o papel de cada um na prestação de serviços de saúde à população. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deu os números da judicialização no país. Em 2020, a Justiça recebeu 21 mil processos por mês na área de saúde. Em 2024, esse número subiu para 61 mil novos processos. Um aumento de 300% em 4 anos. Passou de 347 mil ações em 2020 para 600 mil atualmente. Segundo o presidente do Supremo, a judicialização coloca em risco o próprio sistema de saúde, porque uma parcela do orçamento que deveria ir para políticas públicas acaba sendo direcionada pelo judiciário para demandas individuais e não para o atendimento à sociedade como um todo. A questão da judicialização da saúde passou a ser um dos maiores problemas do poder judiciário brasileiro e possivelmente um dos mais difíceis, porque é uma matéria em que não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata. A gente tem que fazer escolhas e tem que fazer escolhas trágicas. E nós aqui estamos procurando fazer as escolhas que melhor realizem a justiça em matéria da medicina que o país é capaz de fornecer. O Supremo definiu critérios para a concessão judicial de medicamentos que não estão na lista do SUS. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre a importância da medida. A decisão do Supremo Tribunal Federal não só traz critérios objetivos para o acesso ao direito, como, ao mesmo tempo, reconhece a importância das instâncias do SUS e da regulação, reconhecendo o papel da Anvisa, da Conitec, a comissão que define a incorporação de tecnologias e que está sob responsabilidade direta do Ministério da Saúde. E, ao mesmo tempo, reconhece o papel da gestão interfederativa do SUS, responsável pelas decisões maiores em termos de política de saúde. O ministro Gilmar Mendes, que conduziu todas as discussões sobre o assunto, disse que é possível construir uma sociedade mais justa. Registro que conquistas como a celebrada hoje reacendem em nós a convicção jamais abandonada de que é possível construir uma sociedade efetivamente justa, livre e solidária, como prevê a Constituição, capaz de prover a todos os cidadãos saúde e dignidade. Uma tatuadora de Minas Gerais vai ter de indenizar uma jovem por danos morais e materiais. Ela cometeu um erro de grafia ao tatuar a palavra lembrança no corpo da cliente. Evelyn Araújo. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o processo, a cliente foi ao estúdio de tatuagem para homenagear a irmã, que havia falecido recentemente. Ela contou que entregou o modelo de arte pronta, mas no processo de finalização, a palavra escolhida ficou com a grafia errada. Isso só foi percebido com o trabalho pronto, na pele. A jovem, então, entrou na justiça. Ela pediu indenização por danos morais, materiais e estéticos. Alegou ter sofrido constrangimento por ter uma tatuagem errada no corpo. Além disso, teria procurado a tatuadora, que ofereceu um procedimento de correção, mas nunca foi feito. Em defesa, a profissional disse que mostrou o desenho antes do procedimento e que a jovem não apareceu no estúdio para corrigir o erro. As justificativas, entretanto, não convenceram o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A tatuadora foi condenada a indenizar a cliente em R$ 150 por dano material em ressarcimento pelo valor que ela pagou pelo serviço e R$ 3.000 por dano moral pelos problemas enfrentados para tentar resolver a questão. Justiça Federal condena réus da chacina de Unai a ressarcir a União em 30 milhões de reais. E a Justiça Eleitoral mantém as prisões de militares e empresários suspeitos de compra de votos. Vamos conferir. A Justiça Federal de Minas Gerais condenou os envolvidos na chacina de Unai
a ressarcir a União em cerca de 30 milhões de reais pelos benefícios pagos aos familiares de 4 servidores públicos assassinados. Os réus ainda deverão restituir o valor pago em pensões por morte aos dependentes das vítimas, além dos honorários advocatícios. O crime ocorreu em 2004, quando 3 fiscais do trabalho que investigavam denúncias de trabalho escravo e o motorista foram assassinados em uma emboscada. A Justiça Eleitoral do Pará manteve as prisões preventivas de 2 PMs e de um empresário que foram flagrados sacando quase 5 milhões de reais 3 dias antes da votação do primeiro turno das eleições. Os 3 são acusados de crime eleitoral e foram presos em flagrante após denúncia anônima. A Polícia Federal prendeu uma mulher que transportava cerca de 300 mil reais em espécie na sua bagagem na rodoviária de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O dinheiro estava em sacos plásticos dentro de uma mala e uma mochila e tinha como destino São Paulo. A mulher não conseguiu explicar a origem do montante e deve responder pelo crime de lavagem de dinheiro. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma exposição para lembrar os mais de 100 anos do voto no Brasil. Veja na reportagem de Estevão Furtado. Transformações no processo eleitoral e a ampliação do direito ao voto no contexto da história do país. É o que vai estar na nova exposição do Tribunal Superior Eleitoral, O Voto no Brasil, de 1821 aos dias atuais. A mostra reúne conteúdo do Projeto República, do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto é coordenado pela professora e historiadora Heloísa Starling. A exposição retrata a trajetória do voto no Brasil, o papel da justiça eleitoral e os desafios dos últimos 100 anos para manter viva a democracia. Uma linha do tempo que começa em 1821, com as primeiras eleições gerais para a escolha dos representantes na Corte de Lisboa, até a votação de 2024, a maior eleição municipal de todos os tempos. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, abriu a exposição e destacou que o voto é um instrumento democrático e que transforma lugares. A importância disso é a gente ver como nós lutamos muito, nós brasileiros, para chegarmos a ter direito ao voto secreto, universal, periódico e principalmente livre. Servidores do TSE, jornalistas e cerca de 40 estudantes de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul visitaram a exposição que está montada no hall do Museu do Voto, no subsolo do edifício sede do TSE em Brasília. É aberta ao público de segunda a sexta no período da tarde. E às 3 horas tem visita guiada. A entrada é gratuita. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.